E aí? Pausa dramática. Gente, cara, que loucura, né? Do nada, eu aqui de óculos escuros, porque eu tô de ressaca, sem maquiagem, eu não quero me arrumar. Um chapéu de cowboy, porque eu tô nessa minha fase, lendo livros de romance de cowboy. E aí eu comprei esse chapéu aqui. Acabei de ter um déjà vu, que loucura. É isso, meninas. Bem-vindas ao meu podcast, Pausa Dramática. E assim, eu deveria esperar o microfone caríssimo que eu comprei pra chegar, pra ter um áudio maravilhoso e tal? Deveria. Mas assim, eu também não deveria gravar de chapéu de cowboy, de ressaca e, enfim, né? Eu queria que vocês me levassem a sério. Fica difícil vocês estarem me levando a sério com esse microfoninho aqui, olha. Que eu paguei, sei lá, R$ 30 na Shein. Como esse podcast eu estava doida pra começar, cara. E aí, eu não estava querendo esperar o meu microfone chegar, porque ele vai chegar só, sei lá, daqui 2 semanas. E eu tenho muita coisa pra falar. Então, eu falei, eu preciso dar vazão pra isso. Então, eu vou começar a falar aqui com o meu microfoninho mini da Shein. De onde surgiu essa ideia de ter um podcast? Porque hoje na minha cabeça todo mundo tem um podcast. E assim, se você quiser me julgar por causa disso, eu aceito parcialmente o seu julgamento, porque eu vou me explicar e aí você vai ficar do meu lado, entendeu? Porque eu sou um pouco manipuladora, talvez seja o meu traço tóxico. Mas tá. Então, menina, eu sou viciada em falar, caraca, eu não calo a minha boca. Tipo assim, eu acho que eu sempre fui meio assim, desde pequena. Tipo, nunca tive problema de falar em público, apresentar trabalho, sabe assim, essas coisas. Eu gosto de falar. E tava lembrando aqui, menina, peguei aqui nos meus. Falaram aqui no meu ponto. Quando eu era pequena, sei lá, eu devia ter uns 12 anos. Eu tinha um iPad e eu ficava fazendo uns vídeos aleatórios, falando, fazendo gracinha, e eu mandava para um grupo de amigos que eu tinha. O que que eu falava nesse vídeo é um mistério, também não lembro. Mas assim, devia ser uma vergonha alheia, uma coisa horrorosa. Provavelmente daqui a uns anos eu vou olhar pra trás pra esse vídeo e vou falar: Meu Deus. Meu Deus, o que que estava passando na minha cabeça de aparecer no primeiro episódio do podcast, vestindo um chapéu de palha de cowboy, óculos escuros e pijamas de fluffs. Não sei o que que é isso. É porque, tipo assim, né? Nossa, tô meio perdida, cara. Desculpa, gente, é a minha primeira vez fazendo isso aqui. Só explicar um negócio pra vocês. Esse podcast vai estar disponível no YouTube em vídeo e no Spotify. Eu vou tentar subir em vídeo também no Spotify, mas eu não sei se isso é possível. Eu acho que é possível, sim. Enfim, galera, eu tô aprendendo tudo. A história do podcast. Aí, beleza, sempre fui muito comunicativa e tal. Ano passado, eu comecei a. Eu nem me apresentei, né? Caraca. Vocês querem que eu me apresente? Não tem como vocês me responderem ao vivo, né, cara? Difícil. Tá. Eu... Ai, que confusão! Meu Deus, bem-vindo a esse podcast. Vai ser assim, daqui pra frente é só pra trás. E paciência. Vamos lá, por partes. Primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou explicar da onde que surgiu a ideia de criar o podcast e depois eu vou explicar o nome, Pausa Dramática. Beleza? Vamos seguir nessa ordem? Eu acho que vai fazer mais sentido. Vou me apresentar. Meu nome é Júlia Marim. Na verdade, Júlia de Abreu Marim. Tenho 25 anos, mas por pouco tempo, porque daqui 3 semanas eu faço 26 anos, tá? Eu sou canceriana. Meu aniversário é dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Podem me dar feliz aniversário, porque eu gosto, tá? Eu sou sensível, eu sou dramática, eu gosto de me sentir amada. E, enfim, sou uma pessoa muito carinhosa. Sou uma pessoa muito criativa, muito comunicativa. Sou casada, tá? Com um cara muito legal, que não tá aqui agora, tá fazendo o triatlon dele. E o nome dele é Caio. Eu preciso apresentar meu marido também. E é isso. E a gente é sócio da nossa filha, da nossa marca de roupas, Mabré. Se você conhece, você é muito sortuda. Se você não conhece, o que que você tá fazendo aqui? Tô brincando. Eu sou de Vitória, de Espírito Santo. Eu não falo muito isso, porque eu sinto que o pessoal daqui de Vitória, pô, com todo respeito ao pessoal de Vitória, mas caraca, velho, vocês são muito chatos, vocês conseguem gongar tudo. Tipo assim, vocês. Não vou falar mal de Vitória, não, velho. Porque eu amo Vitória, é a minha cidade favorita no mundo. Tipo, eu não nasci aqui, cresci no interior, sabe? Até os meus 14 anos. E aí, 14 anos, eu vim pra Vitória morar. Vitória é a capital do Espírito Santo. Eu tenho que falar isso porque
pasmem, tem pessoas que não sabem onde Vitória fica. Mas beleza, né? Vamos fingir que isso não acontece. E é isso. Aí eu vim pra Vitória quando eu tinha 14 anos, porque eu fui estudar, vim fazer o ensino médio aqui. E aí, aqui fiquei, menina. Já vai fazer, sei lá, mais de 10 anos que eu moro aqui. Sou viciada nessa cidade, de todas as cidades do mundo. Eu escolheria morar aqui pra sempre, porque eu amo essa cidade com todas as minhas forças. Beleza, eu vim me apresentar, não vim apresentar a cidade. Sou formada em Direito. Não parece, mas é verdade. Direito, tenho meu OAB, entendeu? Então não mexe comigo não, que eu sou advogado, me enche o saco não, tá? É isso. Sou dramática, sou muito gente boa. Aquelas. A minha autoestima é elevadíssima, mas assim, ela não era muito assim. Tinha uma autoestima ok, mas esse ano eu estou insuportável, nojenta, chata, sabe assim? A minha autoestima tá elevadíssima. Então, durante esse podcast, vocês vão perceber que às vezes eu vou estar me achando demais. Já peço desculpas de antemão disso, entendeu? Mas assim, meu conselho pra você, comece a se achar também, minha filha. Começa a aumentar essa autoestima aí, bora, porque, pô, pelo amor de Deus, sabe? Ai, enfim, não vou brigar também com você, não. Mas melhora essa autoestima aí. Hein? Aí, caraca, velho, aparentemente eu vou ter que gravar esse episódio com roteiro, porque pra me apresentar eu não tô conseguindo. Me apresentar sem roteiro. Odeio me apresentar, sabia? Isso é uma curiosidade minha. Eu nunca sei o que falar na minha apresentação. Eu acho que por isso que. Ai, enfim. Tá. Vocês já entenderam o rolê de como eu sou, eu acho. Aí o motivo de eu criar esse podcast. Eu sempre quis ter um podcast. Sempre quis, não. Desde o ano passado, eu sempre quis. As definições de sempre foram atualizadas por mim. Não é, eu vou contar a história, sabe? Porque como esse podcast vai ser pra contar a história e eu que mando aqui, eu posso falar o que eu quiser. Entendeu? Eu posso falar o tempo que eu quiser. Alguém vai me escutar? Não sei, mas eu vou me escutar, porque eu sou minha maior fã, entendeu? Então, assim, se só tiver eu me escutando aqui, tá ótimo. Vou ficar super feliz, entendeu? Mas se tiver mais alguém escutando aqui, pô, dá um alô. Fala, e aí? Valeu. Vamos lá, a história do podcast. Vou contar em detalhes, porque eu sou bem prolixa um pouco, assim. Eu gosto de contar a história com detalhes. Ano passado, eu comecei a pegar muita estrada sozinha, porque eu tinha que ir de Vitória pro interior, que é onde é a produção da Mabri. Então eu ia, tipo assim, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, eu ia e ficava, tipo assim, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E eu ia sozinha. Então, esse era o meu momento. E era tipo assim, sabe? O meu momento de pausa. O meu momento de, caraca, ser muito feliz. Porque eu peguei esse momento de pegar a estrada, tipo, que era uma obrigação, que fazia parte do meu trabalho. Tipo assim, pegar a estrada, muita gente não gosta, é meio perigoso e tudo mais. Então, eu falei, o que eu preciso ir uma vez por semana na produção pra, tipo, acompanhar como estão as peças e tudo mais, aprovar piloto. E sei lá, eu preciso tornar esse momento especial. O que eu fiz? Eu comecei a escutar podcast. E assim, eu sou viciada no podcast da Lela Brandão. Lela, se você algum dia escutar esse podcast, souber da minha existência, brother, eu te amo. Na moral, você, querida Lela Brandão, foi a maior motivadora desse podcast. Então, ele vai ser em homenagem a tu, minha diva. Beleza. E sempre escutando os podcasts da Lela. E assim, eu comecei a ficar obcecada em podcast. Aí eu entrei pra esse mundo dos podcasts. Aí eu, tipo assim, eu tinha 2 podcasts favoritos, que era o da Lela e o da Emma Chamberlain. Só que o da Emma é em inglês. E aí, que eu só tinha esses 2 que eu realmente me identificava, sabe, assim, que eu ficava esperando ansiosamente pra sair um novo episódio pra eu escutar, porque chegou um momento da minha vida que eu já tinha escutado todos os podcasts, tipo assim, eu zerei todos os episódios da Lela e da Emma Chamberlain. Então, tipo assim, eu realmente precisava que lançassem novos episódios, porque senão ou eu tinha que reescutar algum episódio antigo. E eu comecei a observar que, tipo, eu ficava ansiosa pra esse momento de pegar a estrada, ou colocar minha música, ou colocar o podcast e ficar, tipo,
sozinha com os meus pensamentos, sendo criativa, tendo ideias mirabolantes, tipo, já tive muita ideia, tanto para Mabrê, quanto reflexões da minha vida, enquanto eu estava no carro. E aí eu falei: "Cara, e se eu tivesse um podcast?" Porque eu lembro quando eu escutava os podcasts, eu tinha vontade de, tipo assim, de pausar o meio do episódio, ou às vezes eu tinha que ficar voltando, porque às vezes ela falava uma coisa, tipo, eu escutava alguma coisa e, tipo, aquilo explodia minha cabeça e eu ficava: "Para! Para!" E aí a minha cabeça começava 1 milhão de coisas pensando e tudo mais, e aí eu falei: "Tá, rapidão, esse dedo aqui, eu cortei ele ontem abrindo uma garrafa de vinho. Então por isso que tá essa coisa horrorosa aqui." Mas enfim, voltando. E aí eu me perdia nos episódios, porque eu ficava com 1000 pensamentos e eu ficava tipo: "Caraca, véi, meu Deus, muitas coisas." Aí eu criava novas reflexões em cima de reflexões que eu escutava no podcast. E eu falava: "E se eu tivesse meu próprio podcast?" Gente, teve uma vez, eu lembro, que eu gravei um episódio no carro, só que eu gravei, assim, com o gravador do celular, porque era o que eu tinha, porque eu estava escutando o podcast, tive a ideia de ter um podcast, achei genial, falei: "Vou começar agora mesmo." Gravei um episódio de, acho que, sei lá, era 30 minutos, 40 minutos, falava sobre intuição, só que obviamente o áudio ficou uma bosta. E também depois eu odiei as coisas que eu falei, aí eu falei: "Não." Aí, mas enfim, aí eu fiquei com aquilo encucado na minha cabeça, sabe, "E se eu tivesse um podcast? E se eu tivesse um podcast? Não sei o quê." Mas aquilo ficou aqui, ó, aqui atrás da cabeça, ó, tipo, longe, distante, porque eu falei: "Gente, mas assim, pô, que mundo você vive, né, Júlia? Como assim você vai ter um podcast, né? Como assim?" Deixei de lado. Os meses se passaram e toda vez que eu ia pegar a estrada, que eu escutava os podcasts, eu vinha, sabe, esse trenzinho aqui, assim, ó, tchuc, 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 tchuc. Podcast, podcast. Ai, Deus. Gente, eu tô assim, rezando pra esse áudio tá bom, velho, porque eu tô depositando todas as minhas esperanças nesse mini microfone da Shein. Aí depois minha amiga Isa Guides criou o podcast dela. Eu falei: "Mano, caraca, caraca, preciso." Aí eu sou viciada também no podcast da Isa. E aí, eu acho que quando a Isa criou o podcast dela, ela me incentiva em muitas outras coisas. Tava dando tanta opinião, eu fiquei muito feliz que ela me pediu opinião sincera sobre a arte, o nome, enfim, sobre uns episódios. Pov, recebi em primeira mão o primeiro e o segundo episódio dela antes dela lançar, tá, o podcast. Então, assim, me senti muito privilegiada, muito especial. Inclusive, esse episódio eu vou te mandar, tá, Isa? Pra você me dar o seu feedback. Espero sinceramente, do fundo do meu coração, que você goste. Porque eu vou postar mesmo assim. Olha só. Ai, ai. Não que eu não respeite sua opinião. Eu respeito sua opinião, mas eu acho ela uma opinião burra. Quem pegou a referência do meme? Ah, tá. Isso é uma parte boa da minha apresentação, que eu esqueci de falar. Eu amo memes. Mas, tipo assim, num nível bizarro. Tipo, eu amo muito memes. Mas aí, beleza. Focando aqui na história do podcast. Como a Isa criou o podcast dela, eu falei: "Cara, eu acho que agora é a minha vez de brilhar", porque eu me senti um pouco mais segura. Ai, gente, eu tô com minha meia de compressão aqui horrorosa. Quem tá vendo no vídeo, tá vendo isso aqui. Tenebrosa. É porque eu operei do meu lipedema. Agora eu tô com as minhas pernas lindas, magricelas, só que eu preciso usar essa meia de compressão por mais uns meses. Eu falei: "Tá, agora eu tenho a Isa." Então, tipo, eu tinha medo de criar o podcast, que eu falei: "Tá, gente, mas eu não sei como é que faz nada." Mas, assim, corta a cena. Eu também não sabia como fazer roupa. E olha só, hoje a Mabrê tá completando, literalmente hoje a Mabrê tá completando 3 anos de vida, 100 mil seguidores. 101 mil seguidores, pra ser mais exata. Com Jade Picon usando peças da Mabrê, sabe? Se eu conseguir fazer a Jade Picon usar as minhas peças que eu criei dentro dessa caixolinha aqui, pô, que é um podcast? Como assim? Todo mundo consegue criar um podcast. Eu não, sou burra. Óbvio que eu não sou burra. Pô, acorda pra vida, Júlia. Eu brigando comigo mesmo. Aí eu falei: "Tá, vou fazer esse negócio acontecer, menina." Aí, adivinha? Vocês têm uma chance pra adivinhar. Como que eu decidi, bati o martelo, que eu ia criar o meu podcast. 1, 2, 3, a fala é de vocês. Sim, eu estava indo pra produção, escutando
no carro, escutando um podcast da Lela Brandão. E quando eu acabei o episódio, eu falei, tá aí, a hora é agora. Chega! Eu vou criar o meu podcast e ninguém vai me parar. E foi assim, terça-feira da semana passada, que eu bati o martelo e falei, quer saber de uma coisa, minha filha? Eu vou criar e não tô nem aí. Ah, mas e se te julgarem? Tô nem aí. Azar da pessoa que tá me julgando, entendeu? A minha vida aqui, ó, tá massa. Tá muito legal, entendeu? Tô sendo feliz, tô realizando um sonho. Vou ficar me importando o que as pessoas vão pensar. Vou ficar me importando se alguém vai me escutar ou não. Óbvio que não, entendeu? Tô realizando meu sonho aqui, ó. Me deixa, entendeu? Tranquilinha. Eu liguei pra Caio, né? Porque eu queria contar pra ele primeiro. Mas o Divo me atendeu, mas tava numa reunião importante. Corta a cena, eu achei fofinho que ele pelo menos me atendeu. Tipo, ele tava realmente no meio da reunião. Eu falei, baby, podemos falar? Ele, baby, agora não, tô no meio de uma reunião muito importante, mas depois eu te ligo, tá bom? Eu falei, tá bom. Armazenamento do meu celular, puta que pariu, velho. Calma aí, corta a cena, corta a cena. Gente, vocês não estão entendendo. Tô muito triste. Acabou o armazenamento do meu celular e olha que eu lutei por ele, mas enfim, tava pensando se eu esperava subir esse vídeo no Drive para liberar mais espaço no meu celular e terminar esse episódio em vídeo, mas eu acho que a gente vai estar improvisando bem caóticozinho, do jeitinho que eu sou. E é isso, a gente vai ficar metade do episódio com vídeo, metade do episódio sem vídeo. Mas tudo bem, porque é um podcast, né? Aí, beleza. Cheguei em Linhares, na casa dos meus pais. Contei pra minha mãe. Ela ficou toda boba, super feliz por mim. Aí é isso, gente. Eu acho que tá de boa já eu contar a história desse podcast. Agora vamos falar sobre o nó, a pausa dramática. Gente, não vou mentir pra vocês. Eu poderia fingir que surgiu da minha cabeça enquanto eu escutava um episódio da Lela Brandão, mas não. Sabe o que eu fiz? Eu pedi ajuda pro chat GPT. Eu falei, chat, vou criar o meu podcast, que vai ser assim assado, eu vou contar histórias da minha vida, reflexões, vou falar sobre lista de produtos que eu tô gostando, indicar livro, contar história, falar merda, sabe? Ser eu, reclamar, sabe? Eu vou ser eu, entendeu? Vou ligar aqui e vou falar o que eu quiser. E me ajuda a escolher um nome. Aí eu falei que, tipo, que a vibe do podcast era só eu não. Cara, eu acho que eu consigo. Agora que eu tô com o meu celular aqui, né, na minha mão, e eu não preciso mais dele ficar ali longe de mim me gravando, eu vou ler exatamente o que eu falei pro WhatsApp. Tá, eu achei o que eu mandei aqui. Eu vou ler pra vocês. Chat, vou criar um podcast pra falar sobre tudo e sobre o meu universo. Desde as minhas reflexões, lifestyle, lista de indicações de coisas que eu tô amando, até umas conversas mais profundas e filosóficas. Quero ajuda com nomes. Pensei em algum nome em português ou em inglês, mas que transmita a vibe do podcast mais descontraído. Pode ser uma palavra ou uma frase pequena pra ser o nome. Aí ele, que delícia de projeto, Júlia! Ai, gente, as conversas com o chat GPT. Aí ele foi me dando as opções aqui. E aí, na hora que eu bati o nome... Gente, ele me deu, tipo assim, uma lista, acho que de 20 nomes ou mais. E a quarta era pausa dramática. Na hora que eu li esse nome, eu falei, é esse. Eu nem terminei de ler o resto. Depois eu só passei o olho assim, mas eu falei, é esse. Não tem como ser outro. Pausa dramática. Esse nome parece. Eu falei, chat, você entrou na minha cabeça e o que aconteceu, velho? Como é que você conseguiu transmitir 100% a minha personalidade e o que eu queria nesse nome? Tipo, eu achava que era impossível, sabe? Na verdade, eu achei que eu não ia conseguir um nome com o chat, mas eu achei que ele ia me dar um norte pra eu usar a minha criatividade, sabe? Assim, ele ia ser a bússola da minha criatividade pra eu pensar em um nome a partir dos nomes ruins que ele fosse me dar. E, tipo, não é que esse divo... Gente, você não tá entendendo. E corta a cena também. 4 é o meu número da sorte, porque meu aniversário é dia 4. Bem idiota. Mas, enfim, agora que eu tô vendo que foi o quarto, é um. Sabe assim, é um. Como que eu posso dizer? É um sinal que vai dar tudo certo. Isso foi numa terça-feira passada.
2 dias depois, numa quinta-feira, eu resolvi tudo que eu precisava resolver de trabalho, assim, tipo, de urgente. Porque, inclusive, coincidentemente ou não, hoje, dia 14 de junho, é aniversário da Mabrê. Eu estou gravando o primeiro episódio do podcast no aniversário da Mabrê. Ai, que fofa. Aí, beleza, terminei de tudo que eu precisava de fazer de trabalho importante e comecei a fazer coisas pro podcast, porque eu tô na vibe das manifestações. Aí, quando eu acordei, eu escrevi no meu journal das manifestações da mística. Aí, beleza, eu escrevi lá na manifestação. Quero, tipo, o que tornaria o meu dia muito incrível, né? Eu escrevi, dar um grande passo no meu podcast. Tipo, em organizar as coisas pro meu podcast. E minha filha, não é que eu dei. Não é que eu dei, minha filha. Porque comprei o microfone. Aí eu fiz a logo, tipo assim, decidi a letra, decidi as cores. Aí eu fiz, tipo assim, o slogan, que é pausa dramática o nome, mas o slogan, né? Tipo, sendo dramática desde sempre. Eu ia colocar sendo dramática desde 1999, que é o ano que eu nasci, mas eu falei, cara, sendo dramática desde sempre fica muito mais universal pra caso as pessoas queiram compartilhar essa frase, sabe? Sei lá, eu pensei assim, pra vocês se sentirem mais incluídas. Tá vendo? Pensei em vocês. Eu espero que existam vocês. Eu espero que você tenha alguém aí me escutando, né? Mas tudo bem. Decidi onde eu ia gravar, decidi tudo. Tudo. Só precisava gravar. Literalmente. Só que eu falei, preciso esperar o microfone chegar. Só que tava me dando uma ansiedade tenebrosa. Porque eu só queria falar, sabe? Sim, porque a minha cabeça tava borbulhando de ideias, borbulhando de coisas, de assuntos pra falar, de tudo, sabe? E eu só queria começar a botar em prática. E aquilo de ter que esperar 2 semanas pro microfone chegar e eu poder começar a gravar, tava, sabe, me corroendo. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Acordei hoje, eu falei, chega. Eu vou começar do jeito que eu conseguir. E é isso. Não quero colocar empecilhos. Inclusive, uma dica da minha amiga Isa Guides foi: Júlia, não começa com um vídeo, porque senão você vai começar a colocar um monte de empecilho pra você gravar o podcast. Aí eu falei: não, amiga, tipo assim, quando estiver dando tudo certo, eu vou gravar com vídeo. Porque eu prefiro, eu acho que dá o tom, sabe assim? Se vocês olharem o vídeo, vocês vão pegar a vibe do podcast, entendeu? Que vai ser uma vibe aconchegante, entendeu? Pô, descontraída, tô aqui conversando eu e você no sofá da minha casa, entendeu? Sabe assim, tranquilona. E tem um vídeo, mas ele não é a coisa principal, né? A coisa mais importante, o áudio é o mais importante. E aí eu estou, né, provando isso aqui, porque estamos seguindo essa parte aqui sem vídeo, só com o áudio. E, enfim. E o nome, Pausa Dramática, eu achei que deu muito certo comigo. Sabe por quê, menina? Primeiro, sou dramática pra caralho. Muito dramática, velho. Acho que meu sobrenome é dramática. E muito. Ao extremo, assim. Sabe? E então, isso tem tudo a ver comigo. E essa questão da pausa dramática, eu achei que foi. Pausa é um trocadilho com play e pause do. Que você pode dar pausa no podcast, entendeu? É, pausa é o seu momento de pausar. Pausa dramática. Faça a sua pausa dramática aqui comigo e fique escutando esse podcast, entendeu? Pausa dramática, tipo assim, você tirar o seu momento do dia, parar o que você tá fazendo, sair do piloto automático, sair daquela coisa, daquele caos que é a nossa vida, de 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente surtando com a ambição. E aí você pausa dramaticamente, senta a sua bunda em algum lugar, ou sei lá, e sabe, esse é o seu momento, entendeu? Seu momento, sabe? É isso, é isso. Eu acho que vocês pegaram a vibe. E chega, né, gente? Vou parar de falar, porque senão eu vou ficar falando aqui eternamente. Se me deixar, eu falo. Mas acho que vocês não estão mais aguentando. Eu consegui falar sei lá quantos minutos. E nem era um tema de verdade, era só contando história. Me apresentando, contando a história do podcast e a história do nome. É isso, eu espero ter conseguido. Muito feliz. Muito feliz. Não sei quando esse episódio vai ao ar. Tipo assim, eu quero deixar esse podcast o mais fluido possível, sabe? Tipo, bem flexível. Eu não quero me prender em nada, sabe? Tipo, eu não quero ter uma coisa que eu vou fazer em todo podcast. Eu não quero ter um lugar específico, sabe? Sim. Tipo, ao mesmo tempo que eu não quero que isso seja uma obrigação pra isso não me travar, entendeu? Porque sendo uma pessoa criativa,
eu preciso de o mínimo de travas possíveis, sabe? Tipo, o mínimo de obrigações. Não sei explicar. Enfim. Ai, é isso, gente. Eu acho que eu vou até depois criar um cupom pra esse podcast. Eu ia colocar o nome do cupom de pausa dramática, mas ele é muito grande, sabe? Um pouco de preguiça de escrever isso tudo. Então vamos ficar só com dramática? Pode ser? Então pode, né? Então beleza. Então vocês têm cupom de desconto na Mabrê com o cupom dramática pra 10% de desconto. Tá bom, minhas divas? Um beijo na bunda e até segunda. Eu queria gravar com esse negócio. Pois então, eu vou gravar assim. E é isso. Peraí. Ai, Jesus do céu. Era pra ter me arrumado já. Tá bom isso aqui? Acho que não. É o que temos. Falar que eu nem sei o que a gente vai fazer, menina.